É, deixa eu só responder algumas perguntas aqui. No exemplo J. Vamos para o exemplo J. Eu posso elevar ambos os lados a n. Depois de você provar esse item, sim. Tá? O intuito desse item é isso. É informar que você pode elevar a n de ambos os lados, né? O limite permite. E esse n não necessariamente precisa ser número natural. Tá? Ele pode ser racional. É tanto que o exemplo K, né, a primeira propriedade que a gente aplica é a ideia do item J para o expoente 1 meio, né, que é a raiz. Tá? Sim, eu lembro que eu recebi um e-mail ontem, né, falando em e-mail, que era em relação ao item O. Não sei se o aluno que pediu está aí, agora, né, nesse momento. Mas, bom, se tiver, pode se manifestar, se não, eu aguardo, tá? Que eu tinha dito que essa questão aqui, só fazendo um comentário breve, que esse item, pronto, tá aí, é o Daniel, muito bem. O Daniel, eu dei uma olhada no item que ele, né, ele fez, me mandou a foto e me enviou por e-mail. Aí eu percebi o seguinte, ele, se eu não me engano, ele pegou esse termo de baixo, né, e fez o produto respectivo do seu conjugado, né, vamos chamar assim, aqui na lateral. Ok, aí ele fez o produto bonitinho, o de baixo a raiz sumiu. Sendo que o de cima, no caso, você também fez o produto. Aí quando você fez o produto, a conta não ficou mais nem esteticamente visível, né? Assim, perdeu a beleza até estética da. Só em olhar, ficou muitos termos. Aí bateu mais uma dúvida. Tá, e agora? O que eu faço, né? Como é que eu vou aplicar conjugado no numerador? Então, a dica que eu dou é o seguinte: quando você aplicar esse conjugado, você só multiplica os termos que for de seu interesse. O que você vir que vai ficar muito esquisito, não faz o produto, deixa lá o fator. Deixa eu só fazer aqui, pelo menos um passo dela, tá? Eu vou fazer um passo dela aqui. Agora eu vou fazer, deixa eu só colocar aqui, um comentário sobre o item O. Não sei se deu para entender isso que eu falei. Que foi, travou, foi? Eu acho que é porque eu me calei alguns segundos e ficou a impressão que travou o vídeo, mas não. Eu estava aqui, tá?
Eu vou operar aqui, hein? Ó, você está vendo que alterou? Está aparecendo só o nome. É verdade, é porque eu entro com 2 usuários, né? Enquanto você, enquanto o problema do Ariel vai se resolvendo, deu certo, né? Tranquilo. Então deixa eu colocar aqui fazer agora um comentário sobre o item, ó, o exemplo. Bem, então, tudo bem, o item O é assim. Como é raiz quadrada, eu me lembro que era uma sigla. SQRT, muito bem. Vocês usam o overlift, né? É porque lá, né, você digita só o início, aí ele já vai aparecendo as opções. Sim, eu percebi, né? Aqui você tem que saber de cor os comandos completos. Lá não, você fica um pouquinho preguiçoso. Pronto, tá aí, esse é o nosso limite, tá? Não sei se a visualização tá legal para todo mundo. Então, o que eu disse foi o seguinte, né? Que era para aqui a gente aplicar o conjugado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente vai aplicar o produto aqui, o conjugado, a gente está fazendo um abuso de notação, tá? Está chamando conjugado. Então, primeiro, deixa eu colocar os parênteses aqui, porque vai ter o produto, né? Aí a gente vai multiplicar pela seguinte fração. Vou pegar esse termo aqui de baixo. E vou só trocar o sinal, né? Aqui esse é mais... Assim, né? Então, não só para o Daniel, né, mas para os demais,
mas especificamente Daniel, né, fez a pergunta sobre essa questão. Aqui embaixo, quando a gente faz o produto, tranquilo, né, a raiz vai sumir, vai ficar 4x mais 1 menos 9, né, embaixo. Vai ficar um termo bem bonitinho, digamos assim. Mas o problema é aqui em cima, veja como é esquisito, né, isso aqui. Então, o que você vai fazer? Aqui no numerador você não faz nada. Você deixa do jeito que está. Aí depois que você arrumar o denominador, né, que nesse caso, esse conjugado que eu coloquei aqui, especificamente para arrumar o denominador, aí você vai arrumar o numerador. Quando você for arrumar o numerador, aí você deixa os termos do jeito que está. Aí você insere aqui, né? Posso colocar logo a ferramenta completa, né? Você faz assim. Multiplica. Agora eu vou inserir esse. Trocando o sinal. Pronto. Então, aqui, quais são os produtos que você vai fazer? Esses dois denominadores e esses dois numeradores. Se vocês observarem, quando x for para 2, essa parcela aqui do meio, esse numerador do meio, não vai zerar. Então, não precisa mexer nele, tá? Pode deixar ele do jeito que está. Da mesma forma, esse denominador aqui, ó, porque a gente vai multiplicar novamente, né? O primeiro numerador com o terceiro numerador e o primeiro denominador com o segundo denominador. Vai sobrar essa parcela, né? Esse numerador, e vai sobrar esse denominador. Esses dois você não precisa mexer, tá? Quando x se aproximar do 2, esse termo vai se aproximar do 6, a diferença vai se aproximar do 4 e aqui tem um mais, então também não zera. Significa que essas duas parcelas não dá problema. Então não precisa fazer nada, tá? Se mexer, se começar a fazer os produtos aí, pode ser que piore a situação. Por que surgiu o terceiro conjugado? Porque no limite inicial, né, que era só essas duas parcelas aqui, se você aplicar o limite zero em cima, zero embaixo. Sendo que se você aplicar só um conjugado, ainda vai aparecer zero. Então é preciso aplicar o conjugado do de baixo uma vez e é preciso aplicar o conjugado do de cima essa segunda vez. Tá? Lembrando, os fatores que não zeram não precisa mexer, né? Os outros você faz o produto. Deu para entender a ideia? Ótimo. Aí vocês tentam, tá? Esse daqui a ideia, a saída é esse caminho. Então, é porque quando dá 0 sobre 0, né? O primeiro limite deu 0 sobre 0, significa que pode ser qualquer número, né? Então, não dá para confiar que vai dar 0, né? Porque, por exemplo, se ao invés de eu ter iniciado com esse conjugado aqui, se eu tivesse iniciado com esse conjugado aqui, o que ia acontecer? Ia zerar o denominador. Então, ia me informar que essa função, né, que esse quociente, o limite dele está indo para o infinito. Mas, essas raízes aqui, né, subtraídas desses números, quando a gente faz esse quociente, não tem como ela ir para o infinito, tá? Não são funções que crescem rápido, né? E eu estou fazendo a divisão delas, então não tem como, assim, só em observar o tipo de função, né, e imaginar mais ou menos seu comportamento,
a gente já tem uma noção que isso daqui vai dar um número. Então, ir para zero é meio complicado, né? Pelo menos aparentemente. E para o infinito também não dá. Então, significa que um conjugado só ainda não dá o resultado, né? Ainda é desconfiado o resultado. Então, você tem que aplicar 2 aqui. Muito bem. Olha aí, já tem gente que conseguiu fazer. Ótimo. Tá. Deu para entender, né? Mais ou menos a ideia. Eu espero. Então, vamos só ver onde foi que a gente parou, tá? Na aula anterior, se eu não me engano, a gente encerrou nesse exemplo 1. Né? Vocês me confirmem aí se foi isso mesmo. Tá. Aí, vocês pensaram no V e no W? Ou no V ou no W, né? Mas deu para sair? Ou ficou... Que ótimo, né? Então, no caso, você tem a resolução ainda, né, dessa época. E está claro na sua mente, né? Pelo menos eu acredito. Ótimo. Se alguém não tiver, tá, pode se manifestar aí no chat, né? Tá, eu fiz esse, né? Não sei se vocês observaram no texto que eu enviei para vocês, está feito esse daqui, ó. O I5 ele está feito. Ó, a demonstração do I5 está aqui. Vocês deram uma lida? Fazer a W. Ok. Bom, essa W, aqui eu tenho a equação de duas retas, tá? Tanto essa equação do numerador e essa equação do denominador são duas retas. Para a gente aplicar o teorema, ou o análogo dele, né, que eu não escrevi, mas o análogo dele é se esse quociente der negativo, então o limite vai para menos infinito. Né? E esse quociente tem que dar negativo quando x estiver próximo do A. Então aqui a gente vai analisar o que acontece com esse numerador quando x está próximo do 1, pela direita. Né? Aqui eu fui bem específico. Né? Então, quando x está próximo de 1 pela direita, quer dizer que eu estou pegando números maiores do que 1. Então, o que isso significa? Quando esse x estiver próximo de 1, essa expressão aqui vai próximo do 2. E somado a 1, então essa parte superior vai estar próximo a 3. Ok. A equação de baixo, né, do denominador, ela vai para zero quando x está próximo de 1. Mas aí eu tenho que me perguntar, né, no caso eu tenho que avaliar se esses valores próximos de zero são positivos ou negativos. Sendo que eu sei que x está se aproximando de 1 pela direita. O que isso significa? Muito bem, já responderam que é positivo, porque como tem esse sinal de positivo, né, aí no expoente do 1, significa que o meu x são valores maiores do que 1.
E se os valores são maiores do que 1, quando eu fizer essa diferença aqui, vai dar positivo. Ora, o numerador está indo para 3. O denominador é positivo, né? E está indo para zero. Né? O denominador é positivo e está indo para zero. Então, esse quociente vai ser positivo. Então, ele vai para mais infinito. Exato. É a Larissa que perguntou, né? Só falando assim, deu para visualizar a ideia? Ótimo. Laura quer exibir um jeito melhor? O número infinitamente pequeno, próximo de zero. Mas esse número infinitamente pequeno é positivo, tá? Isso faz com que o quociente dê mais infinito, quando aplica-se o limite. No caso de uma prova, ok. Não, não exatamente, né? Porque o que eu estou respondendo é a do Arturo, tá? Mas já já eu vou mostrar aqui uma ideia de como escrever. O ideal seria que o meu teorema fosse uma função também do numerador. A, a, a diferença é que esse novo teorema, né, que eu não exibi, ele indiretamente faz o mesmo efeito desse. Então, só para o limite lateral é negativo, na outra é isso. Porque o numerador dá positivo, mas o denominador dá negativo. O denominador aqui no V, eles são valores próximos de 1, mas são valores menores. Então essa diferença aí dá negativo sempre, né? Porém próximo do zero. E o numerador dá positivo. Então, de fato, essa é a razão de ir para menos infinito. Né? Então, deixa eu só ver aqui, mostrar aqui um comentário sobre. A gente tem isso aqui. Não, mas... É pela direita. Né? A gente tem isso. O que a gente sabe, né? Isso aqui eu posso escrever assim. Deixa eu aproveitar a escrita aqui.
Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aplicando uma propriedade do limite. E quando eu aplicar essa propriedade, isso aqui vai dar... Isso vai dar... Na parte superior vai dar 3, né? E na parte inferior vai ficar ainda um limite, que é esse aqui. Não é assim? Então, é nesse sentido que a gente aplica o teorema. Repito só a pergunta do Arturo, né? Não é, o teorema que eu apresentei, ele não é exatamente o que descreve essas situações, mas esse teorema funciona do mesmo jeito, tá? Então, o que foi que a gente fez? Quando eu distribuí o limite lá na minha conta, né, o numerador deu um número, né, virou essa constante aqui. E aqui a gente vai aplicar o limite só no denominador. É nesse sentido que ele funciona da mesma forma. Então, o que acontece aqui embaixo, né? Exato. É isso. Porque eu sei que esse limite vai dar 3, tá? Então, na verdade, essa expressão aqui, ela pode ser reescrita nessa daqui, né? Não sei se vocês concordam. Esses dois limites aqui vão dar a mesma coisa. Né? Esse limite da esquerda e esse aqui da direita. Porque meu numerador está indo para uma constante. No caso, esse resultado que eu estou falando para vocês, a gente poderia considerar como se fosse um corolário desse. Se esse C é o limite de uma função indo para uma constante, né? Então, é isso que ocorre, né? E se esse limite dá isso, né? No caso, o limite, né, sobre a minha função, né? Se der positivo, né? Na verdade, é substituir o C por um limite de uma função que vai para uma constante. Né? É mais ou menos isso. Exato. Usa a propriedade de divisão de limites. Aí, no caso, esse limite aqui, o de cima é uma constante, né? Que é esse limite vai para uma constante positiva, e esse denominador está indo para um valor positivo, próximo de zero, porém positivo. Então, a conclusão é que isso aqui seria mais infinito, tá? Esse seria um caminho de resolução, tá? Sem muitos arrudeios. De fato, ele é um exemplo prático, né? Aqui a gente já pode assumir que diversas propriedades já funcionam, né? Que a gente aqui está aplicando o limite do quociente e depois aplicou aqui o teorema, né?
E depois do limite do quociente, beleza, o de baixo tem que fazer uma avaliação, mas em cima já dá um resultado concreto. Aí o teorema se aplica aqui, e não aqui. Né? Ele se aplica aqui, nessa parte de baixo. Tá? Muito bem. Pode repetir porque não ficou o limite apenas no denominador. Porque não ficou apenas o limite no denominador. Porque o limite da constante é a própria, então é opcional, tá? Eu posso, nesse passo aqui, eu posso escrever ele de duas maneiras. Uma é deixando os limites em cima e embaixo. Outra, desculpe, uma é deixando do jeito que está, e a outra é inserindo o limite só embaixo. Tanto faz. Aí é opcional. É isso. Eu só coloquei aqui fora, né? Tirei da parte de baixo, coloquei aqui na frente, só para esse limite aqui, exclusivamente, ficar exatamente idêntico ao do teorema. A escrita, né? A escrita dele agora está idêntica aqui, ó, se a gente observar, né? Isso. E isso aqui. A escrita é idêntica. Tá? Foi só por isso. Mas funciona de todas as maneiras que as opções que eu escrevi e apaguei. Né? Muito bem. Então tá. Aí a gente fez uma demonstração dessa, né? Como eu falei, foi aí 2. Eu gostaria de saber se vocês acham que a gente pode fazer outro, ou se vocês querem que eu faça comentários sobre os 5, né? Porque eu também fiz os 5. E aí, o que vocês querem? Ok. Então, vou fazer os comentários aqui nos 5. Os 5. Não, aqui. Vamos só ler os 5, tá? Depois a gente vai fazendo a leitura lenta aqui e vai fazendo os comentários. Os 5 diz o seguinte: eu tenho uma função m, que o seu limite vai dar um número real positivo, né? Um exemplo do que a gente acabou de fazer foi essa função do numerador, tá? O seu limite deu um número real positivo, que é o 3. É só um exemplo do que ele pede aqui. E o limite do g, ele pode ir ou para mais infinito ou para menos. Aí, conclusão. Né? Se eu for aplicar o limite no produto das duas funções, se meu g for para mais infinito, o produto vai para mais infinito. Se meu g for para menos infinito, então o meu produto, né, do m com g vai para menos infinito. Então, ele obedece o sinal da convergência, na verdade, divergência, né, porque ele não está indo para número, para a divergência do g. Ok. Então, essa é a ideia, né, Aí eu comecei a minha escrita assim: nesse item, assim como nos outros, há duas opções. Né? Inclusive esse P era para estar lá, mas tudo bem. E será aprovado um deles, que é as duas opções que eu estou dizendo, né? É o para mais e o para menos. E a gente vai aprovar só um deles. A gente vai aprovar um deles. Muito bem. Pessoal, me dá só um minuto aqui. É rápido.
Muito bem. Sim, pessoal, perdão. O familiar ligou aí, em função do corona, perdi um familiar antes de ontem. Aí, quando a familiar liga, a gente já pensa o pior, né? Mas não era nada demais. Então, desculpa aí eu ter parado assim, sem, de uma hora para outra. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só responder esse comentário do Christian. O Christian colocou assim: quando terminou a aula de ontem, achei que estava entendendo tudo. Mas quando fui revisar a matéria, vi que não tinha entendido. Na verdade, essa sensação é muito comum. Tá? Essa sensação de, na nossa discussão você está entendendo, e quando você estuda só você não entende, isso é muito normal. Tá? Isso com o tempo, à medida que você for estudando diariamente, você vai essa sensação de não estar entendendo vai sumindo. Tá? É normal. Disciplinas desse caráter, né, tende a gente que é estudante ter esse comportamento. O que você não pode fazer é desistir. Se você chutar o pau da barraca, realmente você não vai entender mais nada. Tá? Então é insistir diariamente. Agora eu vou responder o Gabriel. Professor, sucessivamente você pode esclarecer aí 6. Tá, posso. Não consigo enxergar o motivo pela qual 1 por infinito dá zero. Tá ok. Eu vou fazer de um jeito intuitivo, tá, Gabriel? De uma maneira bem simples. É uma maneira que eu explico no ensino médio, né, que eles não têm maturidade para compreender essa questão do infinito, né? Por isso que a gente não discute no ensino médio. Aí eu vou mostrar dessa forma que é bem provável que você entenda. Tá? Não só você, mas quem está ainda compreendendo. Se eu dividir R$ 1 por um número grande, né? Cada um vai receber quase zero. É mais ou menos por aí. Pronto, então pronto. Então, não, relaxa. Acontece. Acontece. Tá? Nesse período de pandemia, a gente pode esperar tudo. Né? A melhor coisa a se fazer é, de fato, ficar em casa. Sim, tá, tudo bem. Mas se o interessante, né, é sempre especificar a pergunta, né? Porque limites laterais com infinito tem alguns casos, né? Então, às vezes, quando você comenta assim, né, é bem abrangente assim, o que se trabalha. Se você puder ser um pouco mais específico, assim, sei lá, pegar um exemplo, um teorema, aí fica melhor. Muito bem. Sim, vamos voltar aqui para os 5. Né? Então, só retomando, o item 5, como os demais, tem duas opções, né? É um item que, na verdade, são dois, e a gente vai provar esse, né? O limite do g para infinito positivo, consequentemente, o limite do produto vai para infinito positivo também. Aí eu inicio dizendo, sabe-se que esse limite, né, dá um número positivo, né, dá um k. Eu digo que já é do nosso conhecimento porque ele é premissa da propriedade, né? Ele dá inicialmente. Então, essas duas informações aqui, tanto essa quanto essa, a gente assume a verdade dela. Então, eu posso dizer que sei. Por isso que eu inicio o texto aqui dizendo, sabe-se que o limite, quando x vai para a, da minha função m é um número real. Logo, aí eu já escrevi, para todo epsilon, esse epsilon vai ser em relação à minha função m, porque ela se aproxima do k. Aí aqui eu já inseri para todo m. Alguém sabe dizer
por que eu inseri para todo M aqui? Exato. Sendo que o epsilon é para a função M. E o M, na verdade, o epsilon é para a função M minúsculo, tá? Eu vou falar assim para diferenciar. E esse M maiúsculo é em relação ao G, ou seja, eu vou abrir as duas definições ao mesmo tempo. Tá? Então, para todo epsilon e todo mzão positivo, vai existir um delta, tá? Tal que o x está se aproximando do A, né? Porque ele está sendo encurralado pelo delta. Quem é esse delta aqui? Esse delta, se a gente observar o limite do G e o limite do M, ambos os x se aproximam de A. Aí tem aquela velha história do mínimo, não sei se vocês lembram. Esse delta aqui eu já posso considerar como sendo o mínimo. Porque quando eu tenho duas, né, que o x se aproxima de um número, existe um delta, né, que a gente viu nos outros exemplos que ele é o mínimo dos deltas, né, do delta que eu considerar aqui e do delta que eu considerar aqui. Tal que a distância vai ser menor do que delta. Professor, eu posso fazer isso? A partir de agora pode. Tá? Porque a gente já viu outras demonstrações que usa o mínimo. Então, de fato, a gente já viu como a gente chega nesse delta em comum, né? Quando eu tenho que mexer com dois limites. Aí o que isso implica? Né? Vai implicar que esse cara, né, quando o x se aproxima de A, isso vai implicar que o M vai se aproximar do K, que eu escrevi aqui. A distância deles dois vai ser menor do que alguma coisa, que no caso é o meu epsilon inicial. Está sem áudio? Quem não está... Na verdade, se eu perguntar quem não está ouvindo, né? É a mesma coisa perguntar para o surdo se ele está ouvindo. Ah, então, peraí, o Christian não está ouvindo porque ele saiu? É normal isso. Sim, sim, sim. Sim, é verdade. Às vezes dá um problema. Então, vamos aguardar o retorno dele, tá? Sim, voltando para cá, para a ideia do texto mais uma vez. Tá ouvindo agora, Christian? Ok. Sim, então, só voltando rapidamente o que eu falei, né, o que eu comentei. A gente vai mexer com dois limites, tá? O M se aproxima do K, o G vai para o infinito. Então, como o G vai para o infinito, eu tenho que considerar um M. Como o Mzinho se aproxima do K, eu tenho que considerar um epsilon, né? Eu já fiz tudo de uma vez. Aí eu estou dizendo que quando eu pego esse epsilon e pego esse M, eu consigo um delta, né? Existe um delta, tal que o x vai se aproximar do A. Aí, como eu comentei anteriormente, o delta que a gente conseguiu nos exemplos anteriores é o mínimo. Então, como a gente já viu esse procedimento, aqui eu já fui direto, eu nem disse que era o mínimo, mas a gente já sabe que é ele. Tá, aí, quando x se aproxima de A, o que isso implica, né? Que m se aproxima do k. E isso significa que essa distância é menor do que epsilon, né? Que eu peguei inicialmente. Além disso, o meu g ele vai para o infinito. Então, para qualquer m positivo que eu pegar, o g vai ultrapassar ele. Aí, isso implica, né? Foi o que eu fiz agora.
eu abri as distâncias, né? Essa distância eu escrevi em módulo, então ficou o módulo do m menos k, menor do que epsilon, e aqui eu transformei em módulo e abri o módulo. Se meu m menos k é menor do que epsilon, significa que meu m menos k ele está entre menos epsilon e epsilon. Todo mundo entende essa passagem, né, que eu escrevi aqui? Que se módulo é menor do que epsilon, então significa isso daqui. Ok. Aí o que foi que eu fiz, né? Desse passo para esse aqui, eu somei o K nas três parcelas. Ao fazer isso, vai aparecer o K aqui, né? Só lembrando, somar coisas em desigualdade não altera a desigualdade, né? Por isso que ficou aqui o mesmo sinal, né? O mesmo sentido de desigualdade. Então, eu somei o K na primeira parcela, né? Ficou aqui o K somado ao menos epsilon. Quando eu somar aqui, o K vai sumir, vai ficar só o M. E quando eu somar o K aqui, vai ficar epsilon mais K. Essa expressão, eu coloquei esse expoente 1, é o nome dele, tá? O nome dessa expressão é 1. Aí o que foi que eu fiz? Próximo passo. Essa expressão, eu multipliquei o g de x. Por que eu multipliquei o g de x? Porque o que eu quero saber é do produto das duas, né? Então, o que foi que eu fiz? Isolei e depois apliquei o produto. Espera aí, só mais um minuto. E foi? Vestido. Então, ela, tá com 12 aqui. Ele foi tomar banho de tosa. Ele é mais chique do que eu. Muito bem, então, voltando aqui, né? Essa expressão, eu multipliquei as três parcelas por g de x. E quando eu fiz isso, a desigualdade não mudou. Né? Eu multipliquei o g de x aqui, nessa primeira parcela, multipliquei o g de x aqui no meio, e o g de x aqui. Aí eu coloquei uma pergunta, né? Já de propósito, para vocês. Por que que ao multiplicar essa sentença 1, né, essa expressão 1, pelo g de x, não houve mudança nas desigualdades? E aí, eu lanço a pergunta para vocês. Por que que as desigualdades não se alteraram, né, quando eu peguei essa expressão 1 e multipliquei todos os termos por g de x? Tá, então, mas por que que não altera? Essa é a pergunta. Por que que g de x é positivo? A resposta está correta. G de x é positivo. Alteraria se fosse negativo, de fato. Ele é positivo porque quando x se aproxima de A, o que que acontece com G? Ele vai para mais infinito, tá? Então, ele é positivo. Essa é a razão dele não alterar. Muito bem. Ok. Aí agora, deixa eu só ver o que eu fiz, né? Continuando. Ah, tá, deixa eu ver. Não sei se vocês percebem, mas esse G aqui, né, vezes essa parcela, bom, K é positivo, né? K é positivo. Epsilon é um número pequeno, né? A gente sempre considera um número pequeno.
Então, se eu fizer K menos epsilon, isso vai dar positivo. Ok, mas o que esse G é, né? O que é esse G aqui? O G, ele é... O G ele é maior do que M. Está escrito aqui, ó. G é maior do que M. Então, eu posso dizer essa informação aqui embaixo. G é maior do que M. E o G com esse termo, né, como esse termo é positivo, então eu posso escrever ele aqui, né? Essas desigualdades se mantêm. E isso é menor do que G de x mais vezes M de x, que está escrito aqui no meio. Então praticamente acabou, né? Porque esse produto vai ser maior do que esse, e isso é maior do que isso. Então esse produto é maior do que essa constante aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Então isso significa que a minha função, esse produto é maior do que alguém, né? Quando x se aproxima de A, né? Maior do que um número, então ele está indo para o infinito. Você quer que eu explique essa parte aqui no final de novo? Fiquei um pouco perdida depois do G de x, não entendi por que não altera. Não entendeu por que não altera. No caso daqui do 1 para esse, é isso? Da expressão que eu chamei de 1, isso. Bom, eu tenho uma desigualdade, né, essa daqui. E uma coisa que nós sabemos é que quando eu tenho desigualdades e multiplico por qualquer número, se ele for positivo, esses sinais não vão se alterar. E, na verdade, o elemento que eu multipliquei aqui foi o G de x. Aí por que ele é positivo, né? Porque G de x é maior do que M. E M é positivo. Então, se G é maior do que M, ele também só pode ser positivo. Isso significa que essa desigualdade não se altera. Tá, ok. Esse passo aqui para baixo eu vou fazer aqui no... deixa eu só colocar aqui. Bom, o que foi que a gente viu, né? Até o momento. Essa desigualdade aqui, né? Eu vou escrever ela. Então, a gente tem que o G de x vezes K menos epsilon agora lascou, com epsilon é menor do que G de x vezes M de x e isso é menor do que K mais epsilon. Pronto, essa expressão, né? Essa expressão aqui que eu acabei de digitar é essa daqui. Essa daqui. Muito bem. Aí o que a gente sabe do G? A gente sabe que ele é maior do que M, porque o G vai para mais infinito. Então, se a gente observar aqui, esse G aqui, ele é maior do que M. Então, eu posso inserir
nessa desigualdade isso daqui. Eu posso dizer que isso é maior, né, essa expressão, essa última expressão da esquerda, ela é maior do que essa. Todo mundo concorda com isso? Que essa expressão é maior do que essa? Aqui eu só fiz repetir, né? É um número positivo. E G é maior do que M. Ok. Então praticamente acabou. Por que praticamente acabou? Porque esse produto aqui, ele é maior do que essa constante. E como é que a gente prova que coisas vão para o infinito? Eu tenho que provar que a minha expressão é maior do que um certo M. E a gente conseguiu isso. Tá? Então está provado. Tranquilo, né? Deu para visualizar, né? Ok. Pronto, então essa é a demonstração. Tá, então eu sei que pediram os 6 e comentaram aí. Parece que os comentários deixaram a pessoa que pediu esses 6 satisfeito. Você ainda quer que eu comente ele? Eu não lembro se era o Gabriel que pediu. Tá, tá, ok. Mas alguém, né, se alguém quiser que eu faça comentário, pode falar. Um dividido por infinitas pessoas dá zero mesmo, de fato. Um exemplo simples para você pensar assim, imagine o seguinte, você vai levar um bolo para a turma, né? Qual vai ser o tamanho da fatia para a galera? Aí, né, ainda dá para dividir, sei lá, você pega o bolo, divide em 60 partes, dá para fazer isso, né? Você divide, sei lá, você começa a dividir em 3, aí vai fazendo, dividindo em seus múltiplos, né? Agora imagine que você pega esse mesmo bolo e você vai dividir, sei lá, pela galera que tiver no IMD num determinado dia de aula que esteja lotada. Então não vai dar quase nada para ninguém, né? Aí agora pega esse mesmo bolo e você vai dividir para a galera da UFRN. Então é tipo, quanto mais pessoas, né, entram no denominador, menor fica o tamanho da fatia, que é justamente isso, né? É, e olha lá, né? Se for dividir de forma igual, né? De forma desigual, do jeito que sei lá, do jeito que o brasileiro é, né? É capaz de sair na porrada para pegar. É verdade. Muito bem. Bom, mas essa brincadeira que você falou aí, de forma desigual, alguém pega o bolo e sai correndo, isso acontece um pouco com a política brasileira, né? As fatias são feitas são divididas de forma diferente, né? Principalmente quem é político, né?
Aí só, eu sei que a aula não é disso, né, mas só para enfatizar um pouco disso, né, os governos de direita, eles apoiam o Estado zero, né, ou seja, funcionário público o mínimo possível, né, para o Estado, né, e para a federação. Aí eles, né, lançam essa proposta de que as pessoas têm que se tornar empresárias, mas aí também acaba se tornando desigual, né? Porque quem tem as empresas, né, que vão ser aprovadas nas licitações? Você é a empresa dos parentes, vai ser a empresa do filho, né? Que eles têm dinheiro para montar a empresa. Então, é o domínio total, né, da riqueza para eles, indiretamente, né? Os partidos de esquerda, a população ainda consegue ter voz, né? Mas, enfim, isso aí não é discussão aqui do nosso... Não é da nossa alçada aqui. Pelo menos a partir do momento que a gente está fazendo essas discussões. Tá, então agora, né, já que a gente fez esses comentários, né, dessa última demonstração e a gente fez aí dois, as outras, né, fica como exercício para vocês tentarem. Os caminhos são bem semelhantes, né? Abrir pela definição, né, pegar um delta em comum, que vai ser o mínimo. Inclusive, vocês já podem começar a escrever assim, né? Você já aproveita o ensejo e já insere o que você precisa para ou aproximar ou distanciar. E você já afirma que tem um delta, né? Que a partir do momento que x se aproxima do a, né, para ambas as funções, vocês sabem que é o mínimo, só não precisa mais escrever. Muito bem. Agora a gente vai ver essa ideia de limites no infinito, tá? Só fazendo a leitura aqui do que eu coloquei no texto, né? Os limites infinitos são os casos em que as imagens de uma função vão para o infinito, que é o que aconteceu nos itens anteriores, né? Esses itens, inclusive, do exemplo. Ó. X está se aproximando de números e minhas imagens estão indo para o infinito, né? Isso aí se chama limites infinitos. Agora, a gente vai tratar de funções em que o domínio ele se aproxima do infinito, que pode ser positivo ou negativo, que aí a gente chama limites do infinito. Aí tem essas definições, né, que são bem semelhantes. A diferença é que quando a minha função vai para o infinito, né, a minha função está se aproximando de um número. Eu não sei se eu fiz algum desenho para visualizar isso. Acredito que sim, fiz. Está aqui. Esse aqui é do I3. Então vamos fazer a leitura aqui do I3. I3. Então o limite da minha função está indo para L, ou seja, a minha função está se aproximando de um número. Quando o meu x for para o infinito, aí como é que ela é definida? Então para todo epsilon, por que a gente pega epsilon? Porque o f que está se aproximando, tá? No outro era o x. Então a aproximação do x a gente usa tradicionalmente o delta. A aproximação do f a gente usa tradicionalmente o epsilon. E como esse cara que está se distanciando, né, aí a gente usa o n para isso. Né? Então, só refazendo a leitura, para todo epsilon maior do que zero, né, que esse aqui que vai garantir a aproximação desses dois, existe um n maior do que zero, que no caso isso vai garantir que o meu x está se distanciando de um número, tal que quando x for maior do que n, né, então esse n pode ser tão grande quanto eu queira, isso implica que a distância do f de x para L é menor do que epsilon. Ou seja, o meu f está se aproximando o quanto eu quiser do L, à medida que isso aqui acontece. Tá? Então, aqui são os meus controladores. Né? Eu pego um epsilon e defino um n baseado no epsilon que eu peguei. Aqui eu ainda faço um comentário.
não importa onde eu tome o n. Então, eu peguei aqui um n, para todo x após o n, isso vai fazer a distância ser cada vez menor do que epsilon, para um epsilon dado. Tá? Muito bem. Aí as outras definições seguem a mesma ideia, né? Por exemplo, o I4, a diferença para o I3 é que o x está indo para menos infinito. Então, ao invés de pegar um n positivo, eu vou pegar um n negativo. Tá? E eu não comentei o desenho, mas só exibi, mas é isso mesmo. A minha função, né, aqui está aparecendo a função raiz, mas aqui é uma função qualquer. Quando o meu x estiver se aproximando de... Na verdade, quanto mais distante, né, ela for, né, mais ela vai se aproximar do L, né, essa é a ideia. Uma função que tem essa característica é exponencial, né, a exponencial, ela decresce, não toca o zero, mas ela chega bem perto, né, do zero. Então, é uma função que tem essa característica, né, uma função conhecida. Muito bem. Aí tem as outras definições, né, são bem semelhantes, mas aí é maçante, né, aí a partir do I5 já são casos de funções que quando o x vai para o infinito, a imagem também vai, né, então só fazendo a leitura rápida aqui do I5, para todo m que eu pegar, né, o m é quem vai garantir que o f vai se distanciar. Então vai existir um n, né, que o n é o que garante que o x também vai se distanciar, de tal maneira que quando x é maior do que n, isso implica que f de x é maior do que m. Tá? Essa é a ideia dessa definição. Tá, em relação às propriedades dos limites no infinito, né, veio o exercício 4. Deixa eu ver aqui, exercício 4, né, para ver o que eu escrevi. O exercício 4, né, ele diz... O exercício 4, ele diz... Para verificar as propriedades I1 até o I7, né, fazendo o A ser igual ao infinito. É porque são praticamente as mesmas propriedades. Tá? Então, para não reescrever todas essas propriedades, deixa eu ver aqui do izinho, né? Essas mesmas propriedades aqui, né? Onde o A varia, né? Mas muitas delas são idênticas. Né? Tudo depende da lei de formação, mas segue as mesmas ideias. Então, considerando as propriedades, né, tem esses exemplos aqui. Então, por exemplo, esse x, exemplo x. O exemplo x é simples, porque x está indo para o infinito. Então, esse cara que está indo para o infinito, né, esse também, e aqui 3, não vai fazer diferença nenhuma. Aqui é como se fosse uma corrida. Quem tem o maior grau chega no infinito primeiro. Então, esse termo aqui chega no infinito primeiro. Então, quando ele chegar no infinito primeiro, digamos assim, esses outros serão irrelevantes. É por isso que ele vai para o infinito positivo. Mas tem outras maneiras de visualizar também esse item x. Deixa eu ver aqui se eu escrevi, né, a maneira, escrevi. Aqui eu coloquei o x ao cubo em evidência, né? Aqui a gente visualiza melhor o que acontece. Sendo que vocês podem até me falar, não dá para colocar o x ao cubo em evidência, porque só tem ele na primeira parcela, né? O resto não tem. Tem como escrever não como polinômio, né? Então, se eu fizer x3 vezes 4, dá 4x3. Se eu fizer x3 vezes essa fração, x3 eu vou dividir por x, né? Então vai ficar 3x2, que é justamente o segundo termo aqui. E assim vai, né? Então,
O terceiro eu divido por x ao quadrado, né? E quando eu fizer essa divisão vai dar x, então aqui vai dar 2x. E aqui quando eu dividir x ao cubo por x ao cubo, né, vai ficar 1, vai ficar só o 3. Então, quando eu faço isso, o que acontece quando x vai para o infinito? É uma das propriedades que a gente já viu, né? Esse x está indo para o infinito, isso aqui vai para zero. X ao quadrado está indo para o infinito, essa fração também vai para zero. X ao cubo está indo para o infinito, essa fração também vai para zero. Então, essas três frações vão para zero, né, quando x vai para o infinito. Então, o que vai sobrar? 4 vezes x ao cubo, que é a primeira parcela. Logo, isso aqui vai para mais infinito. Tá? Não sei se deu para entender essa ideia desse exemplo. Tem como explicar novamente? Tem. Eu vou fazer aqui. Deixa eu só pegar aqui a expressão. É 4x3 mais 3x2 menos 2x mais 3. X está indo para o infinito. Tá. Vou fazer aqui. Então, eu tenho limite x indo para o infinito da seguinte expressão. 4x3 mais 3x2 mais, não, menos 2x mais 3. Muito bem, qual foi a minha ideia, né? A ideia foi colocar o x em evidência, x ao cubo em evidência. Aí fazendo isso aqui vai ficar assim. Vamos colocar aqui o x ao cubo em evidência, né? Colocando aqui, ele vai aparecer aqui. Aí vamos mexer no resto, né? Aqui eu já tirei o x ao cubo do 4. Né? Bom, aqui é x ao quadrado. Aqui é x ao quadrado. Mas como eu botei x ao cubo em evidência, então aqui eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que dividir por x. Por quê? Porque x ao cubo vezes 3 dá 3x ao cubo. Dividido por x vai dar 3x ao quadrado. Para a próxima parcela, né, que aqui é x. Então aqui eu tenho que dividir por x ao quadrado. E o último eu tenho que dividir por x ao cubo. Ficou tranquilo essa passagem de como eu coloquei em evidência?
Aí outra coisa é limite do produto, né? Porque aqui eu tenho essa função e tenho essa expressão que está dentro do parênteses. Limite do produto é o produto dos limites. Então, o que a gente tem que observar? O que vai acontecer aqui, né? Nesse parênteses. Aí tem esse teorema aqui, na verdade, essa propriedade, que diz assim: se a minha função, né, se esse A está indo para o infinito, minha função também está indo para o infinito. Então, significa que a função 1 sobre o f vai para zero, né? Então, olhando essa propriedade 6 aqui, a gente vai perceber o seguinte: quando esse x aqui for para o infinito, essa fração vai para zero. Essa também. E essa também. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar só o 4, esse limite. Ah, tá. Tá, obrigado. Muito bem, então isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ser igual a esse limite só do 4x ao cubo. E como esse x está indo para o infinito, 4x ao cubo vai para o infinito também. Tranquilo? Deu para visualizar essa demonstração? Demonstração não, esse exemplo. Tá, para limites infinitos é bem tradicional fazer isso, tá? Colocar termos em evidência, né? Eu pego o termo de maior grau, como eu falei, isso, todos ficam zero, exceto o 4, exatamente. Aí, acabou-se, perfeito. Deixa eu só ver aqui o próximo. Não, aqui já são os fundamentais. Aí o próximo aqui, aqui já é um quociente, né? Quer dizer, à medida que eu fui colocando os exemplos aqui, eu fui aumentando o grau de dificuldade. Então, esse aqui eu já tenho o quociente de duas funções. Como é que a gente trabalha com isso, né? É só observar, quer dizer, aqui não dá para observar, né? Porque se eu fizer a substituição, a parte superior vai para mais infinito, né? Porque 3 está indo para x está indo para o infinito, então 3x está indo para o infinito, menos 4 unidades vai continuar sendo infinito. Embaixo também vai dar infinito. Então vai dar infinito sobre infinito se eu fizer a simples substituição, né? Aqui que significa que é indeterminado. Tá? Infinito sobre infinito pode ser qualquer coisa. Então, a maneira que eu fiz aqui para resolver foi colocando também o x em evidência, né? Aí eu vou mostrar aqui no caderninho como ficou, né? Colocando o x em evidência, né? A primeira parcela tem x, então ficou, a gente retirou aqui o x, né? Vamos supor isso. E aqui era uma constante, né? Mas como eu coloquei o x em evidência, eu tenho que dividir por x. Porque aí quando eu fizer o produto, aí volta a ser o que era, né? 3 vezes x, 3x. 3 vezes, desculpe, x vezes 4 dá 4x. Aí quando eu cancelar o x, vai ficar só o 4. Muito bem, então eu escrevi em cima e embaixo, tá? Aí o que vai acontecer com esse x aqui? Eles vão se cancelar. Esses x aqui vão se cancelar. E vai ficar somente essas expressões aqui, tá? Aí o que acontece com esse 4 elevado a x, né? Como x está indo para o infinito, isso aqui está indo para zero. Esse também está indo para zero.
Então, o numerador vai ficar só o 3 e o denominador vai ficar só o 4. Aí pronto, resolvemos também o segundo. Tá? Tranquilo também o exemplo Y? Ok. Vamos ao exemplo o Z, né? E aí, como é que a gente faz o Z? O que vocês acham? Baseado no que a gente fez. Dá para dividir os polinômios? O exemplo agora é o Z. Destaca ele aqui. Muito bem, é exatamente isso, tá? Em todos os polinômios, a gente coloca eles em evidência, o maior expoente, tá? Aí fazendo isso, eu vou fazer aqui. Deixa eu só pegar a expressão. Então, deixa eu colocar aqui. Então, limite. E é uma fração, né? Frac. S QRT aí é 4x2 menos x menos 3 e no denominador é x menos 1. Muito bem. Aí, o que a gente faz? Já disseram aí, coloca-se o termo de maior expoente em evidência. Então vamos fazer isso. Então vai ficar assim, colocando x ao quadrado em evidência. Esse 4 aqui vai sumir, né? Porque ele vai estar em evidência. Esse x aqui vai virar vai virar 1 sobre x. E o 3 vai virar 3 sobre x ao quadrado. Não é assim? Né? Colocando de cima em evidência. Aí colocando o de baixo em evidência. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1 sobre x. Ok. Aí aqui eu tenho o produto de duas coisas aqui. Aqui eu tenho o produto de duas coisas dentro da raiz. Então, tem uma propriedade que diz
A raiz do produto é o produto das raízes. Exato. Então, esse cara aqui vai sair da raiz, né? Ele tem raiz. Então, isso aqui vai ficar assim. Tá, deixa eu tirar. Esse cara aqui vai ficar fora, né? X ao quadrado, a gente vai tirar a raiz. Então vai ficar x, isso, e pronto. Tirei a raiz, né? Saiu aqui da raiz. Aí o que eu posso fazer com esses 2x, né? Aí aqui se cancela. Aí ao se cancelar vai ficar assim. Vai ficar sem esse e sem esse. Não é assim que vai ficar? Muito bem, aí x está indo para menos infinito. Corta x de cima com o de baixo. X está indo para menos infinito. Essa parcela vai para zero. Essa parcela também vai para zero. E essa parcela vai para zero. Dentro da raiz vai sobrar só o 4. A raiz do 4 é 2, né? Sobre 1, então isso dá 2. Deixa eu ver aqui se está feito no caderno. Exatamente. Né? Esse daqui eu coloquei o x ao quadrado em evidência. Né? Aqui em cima eu escrevi a raiz como 1/2. Esse cara tem raiz, então ele sai. Aqui cancelou. Embaixo vai dar 1, né? Porque aqui vai zerar. Então vai ficar só a raiz do 4, que é 2. Tranquilo, né? Ok, vamos para o próximo. Quer dizer, falta 1 minuto aqui no relógio, né? No meu, no computador. E aí, vocês querem que eu faça essa ou quer que eu deixe para a noite? Para a noite. Tá. Antes de eu liberar vocês, eu queria só exibir onde a gente está. Olhando o programa da disciplina, eu vou só exibir a velocidade que a gente está indo, tá? Só para a gente ter uma noção se a gente está caminhando bem ou não. Então, deixa eu abrir aqui. Aqui na ementa, né, de vocês, deixa eu colocar aqui. Não tem aqui. Bom, é porque aqui está pequenininho, não sei se dá para ver. Mas eu vou lendo e vou apontando aqui. Essa parte aqui que eu destaquei é a introdução do conceito de limite, depois a definição, propriedades, limites laterais, limites envolvendo o infinito. Hoje é quinta-feira, temos ainda mais uma semana de aulas e depois a gente vai chegar aqui, né, amanhã, hoje ainda, não sei. A gente deve introduzir esses limites fundamentais
e as funções contínuas. Ou seja, eu acho que daqui para amanhã a gente já, se não terminar, pelo menos a gente entra nessa parte de função contínua. Estamos bem perto de terminar o conteúdo para ir para a primeira avaliação. Aí tem a questão do trabalho. Tá? A questão do trabalho, na turma do FMC, eu pensei uma maneira que eu vou dizer agora para vocês. Eu quero saber o que vocês acham. Amanhã de manhã, desculpa, é verdade. Amanhã é sexta, né? De manhã não tem aula, mas eu vou abrir aqui o chat só para tirar dúvida, tá? Então, a nossa conversa aqui é só para quem quiser tirar dúvida. Inclusive, eu acho que eu vou botar um chat só, porque, sei lá, se for necessário, posso colocar o chat tanto para FMC como para cálculo. Eu vou tirando as dúvidas alternadamente. Amanhã tem aula à noite, não tem aula de manhã. Sexta-feira, pela manhã, é só tirar dúvida. FMC à noite. Amanhã vai ser assim, de manhã, não tem nada. À noite, cálculo, né? Noite 1, 2 e FMC 3, 4 normal. Mas o que eu estou falando é que pela manhã, na sexta, eu vou abrir o chat só para tirar dúvida, tá? Então, só entra quem quiser tirar alguma dúvida. Aí eu estou pensando o seguinte, quando a gente entrar nos exercícios, nesses exercícios aqui, aí eu estou pensando em o trabalho, né, ser voltado para esses exercícios. Porque a minha ideia, né, tradicionalmente, é resolver pelo menos um deles, pelo menos um de cada, para passar a prova, né? Amanhã tem a noite. Amanhã tem aula à noite. Aí eu estou pensando em quem puder, né, também, porque tem gente que não tem condições, né? Eu comentei isso na turma da FMC e já teve gente que rebateu, né? Que eu comentei o seguinte, a gente poderia pegar nessas aulas de exercício, eu começar a abrir, né? Não só eu ficar exibindo os meus slides e meus materiais e ficar falando, né? Mas também, no caso, eu vou abrir e quem, né, mostrar sua resolução e explicar aqui já vale o ponto do trabalho. Seria algo desse tipo. Aí teve algumas pessoas que disseram, não, mas aqui é complicado porque, né, tem gente que tem criança ou sei lá, senhor, e às vezes não contribui, né? Às vezes a TV é do lado do computador, né? Bom, enfim, é uma ideia. Tá, aí vocês depois, né, podem entrar lá no fórum e ver o que vocês acham. É, sexta de manhã, dúvidas, noite, aula, normal. Pois tá, então era isso a última coisa que eu tinha para falar, tá, em relação a esse trabalho. Só para não pesar tanto para a prova, tá? Que aí a prova, como vai ser no tempo da aula, né? Eu vou abrir as questões aqui no computador e vocês vão fazer aí e me entregar. Aí esse trabalho já seria uma pontuação quando é mesmo que a previsão da data da prova já está previsto, se eu não me engano, está prevista a nossa avaliação para o dia 29, se eu não me engano. É 29, é. Mas aí próxima semana a gente vai ter muita aula, tem muito exercício, mas aí a gente consegue, né, resolver eles. É, ser aula de dúvida e resolução de questões, mas o que eu estou querendo dizer é a participação de vocês, né, vai valer ponto, né? Vocês dizem assim, professor, deixa eu fazer tal questão, aí desliga o meu microfone, vocês ligam de vocês, né? Vocês, né,
coloca aí na opção de liberar a apresentação e explica. Eu pensei nisso também. Ainda bem que você falou isso. Eu tinha pensado assim, outra forma, né? Vocês gravam, né, com celular, no caderno. No caso, a primeira coisa, vocês têm que só se identificar. Aí vocês gravam o caderno e vocês explicam a questão. Manda o vídeo para mim que eu exibo aqui. Que a ideia é compartilhar com todo mundo, tá? A ideia é que todos vejam a exibição. Se não dá para ser ao vivo, né? Então faz antecipadamente. Não, não necessariamente nas sextas. A gente vai continuar até chegar nos exercícios. O que eu quis dizer, né, pouco antes de falar dos exercícios, é que a gente já está perto. A gente já está perto porque a gente falou dos laterais, falou envolvendo infinito, falou no infinito, aí vamos entrar nos fundamentais. E depois dos fundamentais tem continuidade. Aí depois que falar de função contínua, acabou. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente está mais perto do que longe de concluir as explicações do conteúdo. Aí, depois da explicação do conteúdo, a gente vai discutir só os exercícios. Aí é isso que eu estou falando, né? E eu tenho que combinar melhor isso com vocês, porque para não coincidir, né? Vai que todo mundo resolve a A, aí todo mundo manda vídeo do A, aí não suponha, né, desse um. Aí não é interessante a variabilidade. São da sessão final, né? Essa sessão que é exclusiva para os exercícios. Pois tá, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a questão para todo mundo é na avaliação. A questão na avaliação eu vou jogar aqui, né? Eu vou elaborar, vou montar a provinha bonitinho. No trabalho, só estou pensando em como é que eu vou dividir essas questões, tá? Provavelmente eu vou dividir para, talvez, o trabalho, posso considerar nota também na participação. Quem quiser resolver ao vivo já também está valendo. E a divisão é assim, cada questão vale um ponto, né? Então, se o aluno... Professor, deixa eu fazer a D da 1, tá? Aí ele mostra, vale 1 ponto. Aí ele mostra a outra, vale 2, aí a prova vai valer 3. Eu vou passar só 3 questões, né? Valendo 3 pontos. Aí os outros pontos que eu vou distribuir. Então, só enfatizando melhor, né? A Tarsila botou que o trabalho é resolução ao vivo. Para quem pode, né? Para quem não pode, aí pode gravar a resolução no celular, aí manda o vídeo para mim, né? Eu vou fazer... Peraí, daria para abrir uma planilha no Drive e irmos escolhendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma conta nova de Gmail exclusiva para a turma, que aí eu acho que eu tenho um controle maior. Aí lá eu vou ter um Drive, né? Aí, sei lá. Lá eu posso colocar lá, mas é porque... Então, como é que vai saber quem upa? A pessoa tem que se identificar no vídeo, né? Então, primeiro você filma o seu próprio rosto, diz quem é e depois faz. E aqui eu acho que eu vou querer ver o rosto, né, para ver se de fato é a pessoa, né? Porque vai que a pessoa, né, tem um irmão que já é engenheiro, aí o irmão passa para ele a questão, ele pega o jeito, né? A voz parece e bota o cara para falar, não sei. Aí tem que exibir o rosto. Sei lá.
vou pensar só na formalização da ideia, aí eu jogo um cigarro para ficar tudo, né, dentro das normas. Vou deixar um tempinho lá, caso as normas tenham algum furo. Se alguém identificar algum furo e precisar alteração, aí também faz. Então, vamos seguindo normal. Fim de semana, eu já penso em como formalizar essa atividade, aí eu escrevo e já deixo formal lá no cigarro. Tá bom assim? Aí pronto, quando for na segunda, aí já entra a discussão para ver como é que a gente vai fazer esse exercício. E a prova eu não vou exibir aqui, mas a prova também pode ser via vídeo. Por exemplo, coloquei as questões, suponha que a prova é essa, né? É a questão 1 todinha, tá, beleza. Aí vocês começam a fazer, aí você filma, olha, a primeira questão é assim, assado, eu sou, né, diz primeiro quem é, eu sou fulano, envia para mim o vídeo, também vale como prova, tá? Sendo que a prova eu não exibo aqui, não, eu não vou exibir as pessoas aqui, eu vou exibir só nos exercícios. Eu estou pensando em distribuir assim, 2 pontos para esses trabalhos e a prova ser só 3 questões. Porque a prova tem que digitalizar, né, e enviar. Aí, sei lá, se der problema na internet. Ah, desculpa, é, foi mal, é porque pode ser no Notion também. Na rede estadual, todas as avaliações valem 5. Eu sempre faço esse trocadilho. Aqui vale 10, né? Então, desculpe, cada questão vale 2 pontos. Então, as apresentações vão passar a valer 4, né? Não 2. Desculpa. A prova vale 6. Cada questão vale 2 pontos. Apresentar uma questão aqui, ela vale 2 pontos. Mas eu vou formalizar direitinho, tá? Deixar tudo documentado e dizer as opções que vocês têm, jogar lá no cigarro e vou esperar um retorno, tá? 6 provas, 2 trabalhos cada questão, isso. Pois tá. Ou então possa ser, né, que eu passe uma questão de trabalho para todo mundo e uma pessoa apresenta, né? Porque vai que a pessoa apresenta só uma, aí, sei lá. Bom, mas é o que eu falei, né? Eu só estou dando corpo à ideia inicial. Pois então, tá bom. Eu vou. Como eu falei, tem o fórum que eu jogo as aulas. Lá também pode usar para abrir qualquer discussão. Então, eu tenho que pensar, né? Eu vou formalizar, vou pensar nos problemas que pode ocasionar. E se for relevante, eu retiro, né? Eu, sei lá. Por isso que eu vou jogar lá, vou pensar no domingo, jogo numa segunda. Aí pouco antes da gente começar a aula, quando a turma entrar, aí eu vou esperar, né, que todos tenham pelo menos feito uma leitura e as pessoas joguem problemas para ver se de fato precisa de alterações. Mas vai dar certo. Eu quero fazer construindo com vocês, né? Eu só montei a ideia inicial, estou só jogando e lá a gente vai montando assim, né? Para que seja justo para todo mundo, tá? Pois tá bom. Fora isso, né? Isso está em construção, então não tem nada concreto. Quer dizer, tem só a ideia. Fora isso, se alguém não tiver nenhuma dúvida, vocês estão liberados, tá? No caso, já passou um tempão aí do fim da aula.